E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, verso de número 1. O Evangelho segundo Lucas 7, verso de número 1. É a cura de um servo de um centurião. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com vocês. É uma palavra que muda a nossa história, amém? Uma palavra que muda a nossa história. Vira para quem está do seu lado e fala assim, basta uma palavra do Senhor, vai? Basta uma palavra do Senhor. Na sua vida, na tua história, basta uma palavra dEle para que mude a sua história. Então nós vamos estudar esse texto para entender que palavra é essa que muda a nossa história, a nossa vida, o nosso coração. Se tem alguém sem a Bíblia do seu lado, se oferece uma caroninha, santo e abençoado, não cobra nada não. Lucas 7, verso de número 1, diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo e é ele que nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minha ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém. Vamos orar. Pai, graça nós te damos, Senhor, nessa noite, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, que é espírito e vida. A tua palavra, Senhor, que ministra e fala aos nossos corações. Então, Espírito Santo de Deus, fale conosco. Ministra, Senhor, a cada coração, a cada vida, a cada um que aqui chegou. Que a tua palavra, Senhor, seja âncora, bálsamo, refrigério para cada um dos teus filhos. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Esse é um texto precioso das Escrituras e muito profundo. Ele termina o relato do milagre do Senhor Jesus dizendo que nem em Israel achei fé como esta. Israel, um povo dotado de fé, de acreditar no único Deus, que o Deus teria poder de tocar a vida deles, a história. Mas ele diz que nem entre os fariseus, os saduceus, nem o alto clero havia fé como desse homem, um centurião. E para isso então tem muita coisa que esse centurião pode nos ensinar sobre fé, sobre uma palavra de autoridade. É interessante que o texto começa em Lucas capítulo 7, verso de número 1, dizendo que tendo Jesus concluído todas as suas palavras. Ou seja, Jesus acabou de descer agora do sermão da montanha, do sermão do monte, onde muitos dizem que Agostinho falava que se a Bíblia inteira fosse queimada e nos restasse Mateus 5, 6 e 7, não teríamos perdido nada. Devido à profundidade do sermão da montanha, do sermão do monte, onde Jesus coloca ali as bem-aventuranças e muitos outros ensinamentos para a sua vida e para a minha, falando da lei moral e várias outras coisas. Mas é interessante que quando Jesus termina essas palavras, vem um centurião dizendo que havia um servo muito acamado. E diz que com uma palavra
o servo dele seria curado. Que palavras são essas? Ao pensar, existem palavras, não sei quantos aqui começam um dia feliz, alegre, contente, animado. De repente, ou você liga a TV para ver alguma notícia, ou ligou a CBN para ir para o trabalho, ou está lá no ônibus indo e escuta uma palavra. Por exemplo, você saiu de casa todo animado para trabalhar. Aí saiu na rua, já ouve, está em greve os ônibus. Como é que você reage a uma palavra dessa? Hein? É um incentivo? É um ânimo? Não, né? Negócio ruim, né? Você fala assim, e agora, hein? E aí só passa lotação lotada, você não consegue pegar, não consegue trabalhar. Ou talvez você receba uma notícia, como houve greve aqui em Campinas e fecharam as vias principais da cidade, e aí você já para num congestionamento e você já imagina o quê? Só vem coisa boa na sua cabeça. Uma palavra. Mas a palavra tem um poder, como Tiago diz, lá em Tiago, capítulo de número 3, que a palavra pode ser bênção e maldição. Em Provérbios 17, verso de número 1, diz que a palavra é vida. Qual é o poder da palavra? Qual é o poder da palavra que influencia na sua vida e na minha? É interessante que há alguns estudos de pessoas que estão acamadas, ou até mesmo em hospitais, e muitos, seja rico, pobre, ou com condições financeiras ou não, quando a pessoa está acamada, ela não quer uma foto da sua casa, uma foto da sua casa na praia, de um carro, de uma propriedade, que talvez lutou, da sua empresa. Não. Aqueles que estão no hospitais querem quem? A sua família, seus entes queridos, para conversar, para falar, para ouvir e conversar com eles. Por isso a palavra, ela tem muita influência na sua vida e na minha. Ela tem influência para te levantar e tem influência para te destruir. A palavra, ela pode ser bênção e te abençoar, mas ela também pode ser maldição e você ficar preso numa palavra. Eu não sei quantos aqui na fase da adolescência ou juventude tentou chegar numa garota, ou aquela garota animada com aquele rapaz que você tanto orou, buscou e tal. Aí depois você chega para conversar com aquela garota, ou as garotas com rapazes, e ouve aquele não. Uma palavra, não quero. Será que como que você recebe? Tem alguns, e é interessante, porque nos dias de hoje parece que o mundo mudou e está de ponta cabeça, né? Eu estava falando com um colega hoje, e ele estava com a sua neta de 6 anos, e a neta de 6 anos dele já está indo num psicólogo, porque está com síndrome do pânico. Ela tem medo de tudo, medo da escola, medo. 6 anos, irmão. Eu falei, não é possível. Vamos orar e orar já. Tem que orar, tem que falar com Deus. E eu saí depois e orei por aquela criança, 6 anos, psicólogo, síndrome do pânico. Parece que os nossos dias, as palavras têm influenciado de tal maneira que muitas pessoas têm reagido de diversas situações. Alguns reagem para cima, mas outros não conseguem vencer. Olhando para a Bíblia e olhando para o que Deus tem para nós, o valor da palavra é muito importante. Aqueles que conhecem João, capítulo de número 1, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, essa palavra no original é logos. Logos quer dizer palavra. A palavra de Deus foi encarnada, ou seja, Deus se manifestou e habitou entre nós. E não apenas habitou, mas Ele está hoje entre nós. O Espírito Santo, meus queridos, é Deus aqui na terra. Ele não é algo diminutivo, não. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é a ação de Deus aqui na terra. É Ele agora agindo na tua vida, na tua história. Essa palavra que se encarnou está aqui, amém? Na tua vida, para tocar a tua história, tua casa, tua família. Essa palavra, esse Deus que tem poder. Por isso que as pessoas, quando ouviram falar de Jesus, diziam, ninguém falou como esse homem, porque as suas palavras são de autoridade.
E as palavras que Ele tem dito são espírito e vida. Por isso as palavras que Deus tem para a tua vida, meu amado, é para te abençoar. As palavras que Deus tem para a tua história é para que você seja um canal de transformação onde você estiver. Onde a planta do teu pé pisar, Deus deseja que você seja um abençoador daquele local. Que você anuncie as palavras dele. E com essas palavras, você influencia as pessoas que estão ao seu redor. A tua casa não pode ser a mesma. A tua família não pode ser a mesma. O local do teu trabalho não pode ser o mesmo. Se você é portador dessa palavra, da palavra de Deus, que é espírito e vida. As palavras do Senhor têm o poder de transformar a nossa vida. A sua e a minha é transformada pelo poder dessa palavra. Mas não são todos que acreditam. Continua comigo no texto e você vai ver verso número 2. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e quase à morte. E tendo ouvido falar de Jesus, a respeito de Jesus, ele já tomou uma atitude. Ele enviou-lhe anciãos, pedindo-lhe que viesse ver o seu servo. Uma das coisas mais importantes, talvez você ouça a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, mas não acredite nela. Ou acredite em partes. Ou acredite que ela tem poder de tocar uma área da tua vida, mas não todas. Isso é muito para Deus, talvez. É interessante, mas semana passada, nós oramos aqui no culto, por uma família que sofreu um acidente, e depois havia uma grande expectativa de que o filho ficasse tetraplégico, paralítico. E nós oramos semana passada, aqui no culto de segunda-feira, por essa família. E o Luiz acabou de trazer a notícia para mim no culto, quando a gente estava aqui, que esse garoto não vai mais ficar paralítico. Deus tocou a vida dele, e ele não vai mais ficar paralítico. Quer dizer, há poder do Senhor que influencia a nossa história, a nossa vida. Esse final de semana passado, sem ser esse agora o outro, eu estava ministrando numa igreja lá em Belo Horizonte, e há 2 semanas atrás, imagina, 2 semanas atrás da semana passada, um irmão muito querido da igreja, líder da escola dominical, ele era genro do pastor da igreja, e do nada passou mal quinta-feira. Na quarta passou um pouquinho mal, mas na quinta-feira de manhã passou mal, foi para o hospital, já foi para a UTI na quinta-feira, na sexta-feira já deu um problema no fígado dele, precisaria ter um doador. À noite falece. 2 dias, diz que morreu assim, rapidamente. Foi quinta, sexta morreu. Um jovem de 40 anos, irmão, 40 anos está novo, 40 anos. Não tinha nada. Nada. Quinta na sexta-feira. Semana passada eu fui pregar e ministrar lá. A esposa, porque a esposa, filha do pastor, mais seus 2 filhos, ela tem uma filha e um filho, a filha de 12 anos e o filho de 7 anos, Isabela e Pedro, estavam na igreja, no primeiro banco, ouvindo a palavra do Senhor. E Deus colocou no meu coração para dar uma palavra de Deus para a vida dela, que Deus continuaria com eles, que a história dela não havia terminado, e continuaria. Por isso Deus, Ele tem poder de tocar a tua história, mas Ele tem poder também de caminhar com você. A tua história não termina numa palavra ruim ou difícil, ou numa impossibilidade que vem, é uma fatalidade. E nesse mundo, coisas ruins talvez nos sobrevenham sobre a tua vida e a minha. Ninguém aqui tem um telhado de vidro, que talvez algo ruim não possa acontecer. E Jesus mesmo disse para você e para mim que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e eu e você venceríamos esse mundo. E o que Ele está falando para você e para mim, que não é que tudo você vai ter na terra, que não é que você vai possuir tudo na terra não, mas é que é uma morada celestial para o teu coração e para mim, que talvez você passe alguns momentos difíceis, mas há um Deus que sonda o teu coração, que te conhece, e que tem preparado morada para você lá no céu, amém? Para que você caminhe com Ele. Mas acreditar nele é acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
As coisas boas que te acontecem, querido, coopera. As coisas que você entende, cooperam. As que você não entende também, ela coopera. Eu me lembro de uma vez, onde a minha mãe não estava trabalhando, o meu irmão era novo e eu trabalhava. E naquele período eu estava sustentando a minha mãe, o meu irmão e trabalhando. Um momento difícil da nossa família. E eu me lembro que uma sexta-feira, numa vez, trabalhando, a empresa corta e eu sou demitido. Eu falei, Deus, mas será que tinha espaço para piorar? Porque agora piorou de vez. O negócio estava difícil, a luta era grande. E eu me lembro que aquele dia foi muito difícil, a sexta-feira foi difícil. Fui orar, ler a palavra, ter um tempo com Deus. Mas eu me lembro que na segunda-feira acordei e falei, Deus, o Senhor teve um propósito nisso. Vou de novo procurar emprego. E eu me lembro que na segunda-feira à tarde, eu estava já empregado numa empresa que teria uma projeção melhor, num salário melhor para mim. Mas na sexta-feira, irmãos, pensa no desespero. Quando você quer falar para Deus algumas coisas, Deus, eu tenho conta para pagar. Deus, vence o aluguel, tem água, tem luz, tem que comer. Deus, sabe quando você quer dar uma ajudinha para Deus? Você já tentou fazer isso ou não? Você quer dar uma ajudinha, Deus, calma aí, tem isso, tem aquilo outro. Mas Deus continuou cuidando. Nesses dias, há uma palavra que talvez é difícil de acreditar, é na área da enfermidade. Talvez quando chega uma palavra ruim na área da enfermidade, não é difícil, é difícil. A gente tem lidado com uma família agora aqui da igreja, que descobriu que tem câncer. Mas uma semana, difícil, momento de luta, difícil. Porque há palavras, meus irmãos, que tiram talvez você do seu chão, o seu chão perde. E pensa numa frase que eu vou dizer para você agora. A maior dificuldade das perdas da vida é se perder com elas. Vamos lá? A maior dificuldade das perdas da vida é se perder com ela. Por isso, o Senhor Jesus diz para você e para mim, acredita nele, confia no Senhor, entendendo ou não entendendo, aceitando ou não aceitando. Hebreus capítulo 11, verso de número 6 diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima de Deus, precisa crer que Ele exista, e se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, chega a Deus com fé, acredite, coloque a tua impossibilidade para o teu Deus. Coloque aquilo que está difícil para você. Algo que está ferindo teu coração, a tua alma, a tua família. Ou algo impossível aos teus olhos. Coloque para esse Deus. Sabe por quê? Ele faz você abrir os seus olhos. Assim como foi com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Em Lucas capítulo 24. Quando os olhos deles estavam fechados. Mas Jesus ia com eles. E no momento, quando a ceia foi apresentada, eles partiram o pão, os olhos deles abriram. Eles começaram a conversar e falaram assim, não era esse Jesus que ia caminhando conosco, o nosso coração ardia por causa das palavras dele. Assim é o Senhor Jesus na tua vida e na minha, Ele caminha com você. Acredite, confie, que Ele tem uma obra para a tua vida. Abra os teus olhos para aquilo que Deus tem. Abra os teus olhos para entender aquilo que o Senhor tem, não o que você imagina ou deseja, mas aquilo que Ele tem para a tua vida e para a tua história. Acredita, confia, se coloque diante do Senhor. Sabe, se tem algo complicado na igreja, e eu costumo falar e brincar, é crente morno, porque crente morno é complicado, não pode, você tem que estar quente, fervendo com Jesus. Você tem que estar com a tua vida espiritual abundante. Não pode ser frio, que frio não dá, né, irmão? Frio não dá, a não ser para você tomar um refresco, um suco, né, alguma coisa boa aí. Mas frio não dá. Morno não dá. A palavra de Deus diz que Ele iria vomitar os mornos. Por isso você precisa ser um crente que acredita e que busca a Deus 100%. Será que a tua vida você acredita no Senhor Jesus? Será que as tuas impossibilidades você acredita? Tem um texto, em Marcos capítulo de número 9, quando um pai tinha um filho dele possesso por um espírito maligno. Imagina aquele pai, levou o filho dele em todos os lugares.
Aquele pai havia levado os filhos deles para médico, aquele pai havia levado o filho dele para todos os lugares, mas o filho dele era possesso de um espírito maligno. Fato é que Jesus chega, ele vai até os discípulos não podem expulsar aquele demônio. Aquele pai desesperado vai até Jesus e diz uma frase que penetra o meu coração. Porque aqueles que são pai entendem e sabem, porque para o seu filho você daria tudo para resolver o problema dele. E aquele pai chega desesperado para Jesus e diz assim: se és o filho de Deus, e se podes alguma coisa, aquele homem chega desesperado para Jesus, mas Jesus dá uma resposta para ele, para você e para mim nessa noite. Jesus diz o quê? Se podes, tudo é possível ao que crê, acreditar. Coloca a tua vida na presença do Senhor, irmãos. Qual é o milagre que você precisa? Qual é a impossibilidade da tua vida, da tua história? É na área financeira. Põe diante do Senhor, amém? Põe diante dEle. Há poder no nome dEle para tocar a tua vida. Basta uma palavra dEle nessa noite, para que a tua vida seja tocada e transformada. Uma palavra dEle que muda a tua história. Por isso eu penso nessa palavra de Jesus para mim hoje, agora, já. Se podes, tudo é possível ao que crê. Não há impossibilidades que o Deus que você serve não tenha poder de fazer, amém? Não há impossibilidades que o Deus que você serve não tenha poder de tocar. Não há impossibilidades que o Deus que você serve tenha poder de tocar a tua vida e a tua história. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Talvez para você há algo que chegou no momento difícil ou impossível. E para nós, irmãos, há muitos momentos difíceis. Há muitas situações que você não consegue. Mas é justamente quando a tua mão terrena para, a mão divina vem e toca a tua vida e a tua história. É justamente quando você descansa que Deus trabalha. É justamente quando você coloca as suas impossibilidades diante do Senhor, é que a mão dele vem e toca a tua vida. Por isso é necessário acreditar, amém? Acredita naquilo que Deus tem para a tua vida e para a tua história. O jogo não acabou não. Você pode estar parcialmente sendo derrotado, o jogo está empatado. Mas a derrota não veio não, porque Deus tem a última palavra na tua vida e na tua história. A segunda coisa é pedir. Verso de número 4, diz: estes chegando a Jesus, com instâncias lhe suplicaram, dizendo: se é digno de que faças isso. Eles chegaram e suplicaram ao Senhor Jesus: peça, coloca a tua vida diante do Senhor, coloca as tuas impossibilidades para Ele, peça, mas peça com fé, acreditando que a mão dEle tem poder de tocar a tua vida e a tua história. Não chegue diante do Senhor cheio de restrições, chegue do Senhor com fé, acreditando que Ele tem poder de tocar a tua vida e a tua história. O verso de número 6 diz outra coisa preciosa para você e para mim. Então Jesus foi com eles. O milagre não havia chego ainda, mas Jesus estava com eles. Talvez na tua vida hoje só há ainda a fumacinha do milagre, mas o milagre que é bom, nada. Pastor, estou orando, mas nada aconteceu ainda. Às vezes, há momentos que a cruz, às vezes é mais pesada. E há momentos que parece que a cruz é mais leve. Há dias que parece que a luta é mais intensa. E parece que você não vai conseguir. Há momentos que parece que não é tão intenso. Na realidade, quando a cruz é intensa ou não, Deus vai com você, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, Deus é contigo. Porque essa é a maior de todas as certezas, irmãos. Isso é o maior de todos os privilégios. É que Deus caminha com você. É que Deus está com você. Seja no momento de dificuldade ou não, de luta ou não, de possibilidades ou impossibilidades. Um momento melhor ou pior, Deus caminha com você. Isso muda a tua história, isso muda a tua vida. Isso faz diferença. Quando você coloca o teu caminho, a tua vida diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele tem poder para tocar a tua história, amém? Ele vai com você, Ele caminha contigo. E se Ele caminha contigo, espera o milagre.
Viva na expectativa da ação de Deus na tua vida. Viva na expectativa de que algo novo de Deus vai vir e vai acontecer. Viva na expectativa que Deus vai tocar a tua vida, a tua história, a cada dia, a cada instante, a cada minuto. Não perca a visão da promessa. Não perca a visão daquilo que Deus tem para a tua vida e para a tua história. Eu me lembro, eu já falei para alguns de vocês, quando estávamos agora na viagem missionária lá em Salvador, fomos para lá para evangelizar aquela cidade em primeiro lugar e falar do amor do Senhor Jesus. Mas fomos com a ideia de plantar uma igreja naquele local. E você imagina que iríamos ficar lá só 2 semanas. E a igreja não está alugada ainda. Eu fui 2 vezes para lá, não conseguimos alugar. Cheguei lá na quarta-feira do dia 10, a igreja não alugada ainda. E o espaço ainda não alugado. Você imagina o meu coração, como é que não ficou. E ter que reformar a igreja e fazer tudo. Mas Deus tinha dado uma palavra para nós. Deus tinha ministrado no meu coração e para nós que iríamos para Salvador, implantaríamos uma igreja naquela cidade. E seria um canal de bênçãos para que o nome do Senhor seja glorificado em Salvador e por toda a Bahia. Deus tinha ministrado ao nosso coração. Eu estava agarrado na promessa de Deus. Mas, irmão, quarta-feira e nada. Eu olhei imóvel em Salvador inteira. Quinta-feira e nada. Sexta-feira e nada. Fui pegar a chave do imóvel terça-feira à noite, sendo que a inauguração seria sábado e domingo, e só o salão vazio. Mas o Deus que deu a palavra foi fiel e cumpriu naquele lugar. E queridos, quarta, quinta e sexta, mas pensa em milagre, era milagre de manhã, de tarde e de noite, da ação de Deus poderosa. E quando tudo parecia que ia dar errado, e que não ia dar certo, e o eletricista deu problema, perder, tudo que você puder imaginar, e aí no dinheiro acaba, porque sabe como é que é, né? Vai construir alguma coisa, fazer alguma coisa, acabou. E eu me lembro que na sexta-feira, 7h30, dia 19, às 7h30 da noite, eu fiz uma conta lá, nós precisaríamos de mais 3 a 4 mil reais, mas Deus tinha falado ao meu coração para descansar. Eu falei, Deus, descansar? Só temos mais sábado e domingo. Eu recebo uma mensagem 7h30 da noite, que um jovem, Deus tocou no coração dele, e ele ia mandar 4.800 reais para concluir a obra lá em Salvador, que Deus tinha falado com ele naquele dia. Aquela palavra lá atrás foi e se cumpriu naquela cidade. Mas assim é e pode ser na tua vida, amém? Assim é quando uma luta vem, em todas as áreas, em impossibilidades. Você imagina para mim lá 96 adolescentes. Quando que nós vamos inaugurar, pastor? Nem alugado estava o lugar. Talvez não chegue alguém para você, e aí? E o teu Deus? Quando isso vai acontecer? Aquilo outro. Por que você não é abençoado? Por que isso não acontece? Aquilo? E isso talvez entre na tua cabeça. Isso talvez entre no teu coração. Mas eu quero dizer para você o último ponto dessa mensagem, que está no verso de número 7. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Essa palavra que muda a nossa história é o Senhor Jesus. Essa palavra que tem poder de mudar a tua vida e a minha, é Ele que muda. O que Ele tem na tua vida não é simplesmente te dar saúde, prosperidade, amor, graça, sucesso profissional, no namoro, no casamento, uma vida abençoada, uma lua de mel eterna, para você ficar bem aí. Mas o que Ele tem é por completo, não apenas uma área específica, mas toda a tua vida, uma palavra. É Ele, o Senhor Jesus, que deseja mudar a tua história, amém? Que deseja mudar a tua vida, e também atingir um milagre que você necessita, porque a tua vida é dele. E quando a nossa vida é do Senhor Jesus, milagres acontecem com um único objetivo: o nome do Senhor Jesus ser glorificado na tua vida, na tua história. Quantos necessitam um milagre? Levanta tua mão. Você precisa de algo que é impossível. A palavra do Senhor diz que o que é impossível aos homens é possível para Ele. As impossibilidades humanas são as possibilidades divinas.
aquilo que você não pode fazer, Ele pode designar dos altos céus. Hoje à noite na tua vida, basta uma palavra. E houve um servo, um centurião, que tinha fé nessa palavra, porque ele entendia sobre a autoridade. Ele sabia que se ele desse autoridade para um servo, ele seria curado. E aquele servo teria que ir e vir. E ele entendia que uma palavra do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores mudaria o quadro de doença daquele servo dele, para um quadro agora sarado, curado. Assim é o Deus que está aqui. Ele tem poder de liberar uma palavra sobre a tua vida e a tua história ser mudada, a tua história ser impactada, e você nunca mais será a mesma pessoa. E esse milagre que você pede, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, amém? A luta não vem para te destruir, não. A prova não vem para te derrubar e nem para te fazer um cara reprovado. A luta e a dificuldade na tua vida, na tua história, vem para te projetar onde Deus quer te colocar, para te projetar nos sonhos e nos planos de Deus. Por isso, acredite, por isso peça, por isso busque e saiba que é uma palavra dele muda a tua história, muda a tua vida. Eu me lembro quando essa palavra, quando o Senhor entrou na minha vida, a minha vida foi diferente, minha vida foi mudada, a minha família foi alterada. Por quê? Uma palavra mudou a minha história, e eu tenho vivido cada dia da minha vida na expectativa de um milagre, de algo de Deus que Ele tem poder para fazer. Sexta-feira à noite nós estávamos ministrando aqui na igreja, numa reunião para jovens, e chegou uma família, e nós oramos pelo Luca, filhinho que estava perdendo líquido na barriga da mãe, e nós acreditamos e temos a certeza que ele vai, a partir de agora, começar a ganhar e ganhar peso, e vai nascer são, porque o nome do Senhor vai ser glorificado naquela família, amém? É um Deus de milagres. Ele tem poder de tocar a tua vida agora, hoje, já, e mudar a tua história. Por isso Jesus vira para todos que o acompanhavam e dizia: não achei fé como esta em Israel. Como anda a tua fé? Como anda a tua certeza do Senhor Jesus? Será que bombardeada com as notícias da mídia, bombardeada com alguns fracassos, insucessos, palavras de derrota, palavras ruins, palavras que talvez o médico diz para você que não dá. Eu quero dizer para você que é o médico dos médicos e Ele está aqui. E Ele tem poder de tocar a tua vida e a tua história. Diferente de qualquer plano e de qualquer palavra médica, Ele tem poder de mudar e alterar a tua vida e a tua história. Acredite, confie, coloque a tua vida com fé na presença do Senhor. Ele tem poder de tocar a nossa vida. Quero pedir que você se coloque de pé. Eu quero orar. Nessa noite o Senhor colocou no meu coração para orar por impossibilidades, por aqueles que chegaram necessitando de um milagre. Eu não sei o que é, se é uma cura, se é algo na área financeira, se é algo na área familiar, no relacionamento, no casamento, no relacionamento com os pais, se é na parte sentimental, amorosa, eu não sei o que é. Mas o Senhor colocou no meu coração para que orasse nessa noite por algo que aos olhos humanos são impossíveis, para que o Senhor se manifeste com essa palavra na tua vida nessa noite. Se você vive um quadro desse na tua vida e na tua história, eu quero te convidar a sair do teu lugar, vir até o altar, nós vamos orar juntos. E nós vamos finalizar esse culto orando, porque eu acredito e eu creio que o Deus de milagres está aqui, amém? O Deus que tem poder de tocar a tua vida está aqui. O Deus que tem poder de tocar a tua história, Ele se manifesta para realizar milagres. E que você não se esqueça que o maior de todos os milagres foi Ele ter morrido na cruz por você e por mim. E essa palavra que é Jesus precisa ser real a cada dia na tua vida. Precisa ser real a cada momento. Você não pode trocar a presença do Senhor por um prato de lentilha. Você não pode trocar a presença do Senhor por qualquer coisa que o mundo te oferece. O que o mundo te oferece é o que o mundo te oferece. Mas o que Deus te oferece é algo que vai muito além, onde a tua mente não compreende,
A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 2:9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor Jesus? Há sonhos, há promessas de Deus para a tua vida. Então, levanta a tua voz, onde você está? Começa a colocar a tua vida, a tua história diante do Senhor, da tua família. Abra a tua boca, fale com Deus. Eu creio nesse Deus de milagres, nesse Deus que pode liberar uma palavra agora de conforto, de graça, de favor sobre a tua vida. Nós vamos orar, ore com fé, acredite que o Senhor tem poder de tocar a tua história. Amém. Vai orando, vai falando com Deus. Senhor, visita-nos, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja, Senhor. Toca os teus filhos, Senhor, nessa noite. Para que, Senhor, cada um deles, Senhor, possam testemunhar que a tua graça, que a tua presença, que a tua mão os tocou com poder, que aquilo que era impossível aos olhos humanos, aos olhos divinos foi possível, porque o milagre aconteceu. Eu sou fruto de milagres, e eu conheço muitas pessoas que Deus realizou milagres, e Deus tem realizado milagres nesta igreja, milagres em cultos, milagres, e Deus nessa noite, toca a tua igreja, toca cada um dos teus filhos, para que essa palavra agora, Senhor, se cumpra na vida deles. Aquilo que era impossível, Senhor, às vezes é algo doente no coração, na vida e na alma, mas Pai, toca agora, Senhor, libera uma palavra dos altos céus, de graça, de favor, de unção, de poder, de milagre, Senhor, para que a sua vida seja tocada, liberta, transformada pelo poder do nome do Senhor Jesus. A tua palavra declara que tudo é possível ao que crê, e nessa noite, Senhor, nós oramos para cada um dos teus filhos que estão no altar, colocando as vidas diante da tua presença, talvez numa impossibilidade, Senhor, na área sentimental, familiar, financeira, Senhor, talvez alguém com uma enfermidade, Senhor, ou lutando com a enfermidade, mas Pai, nessa noite toca, com poder, com graça, libera, Senhor, a tua palavra no coração deles, para que eles vivam uma vida intensa contigo, que a tua palavra, Senhor, seja real na vida deles, eles tenham intimidade contigo, intimidade na palavra, intimidade na oração, intimidade na vida com Deus. Pai, libera essa palavra de bênção, libera, Senhor, essa palavra de milagre na vida dos teus filhos. Nós oramos, nós intercedemos, crendo que o Deus que tem as mãos estendidas está aqui nessa noite para tocar os teus filhos, para abençoar a tua igreja, para que a vida deles seja diferente, o antes e o depois da palavra de Deus, da bênção, do favor e da graça do Senhor na vida de cada um dos teus filhos. Nós oramos e pedimos, Senhor, toca-os com poder, com graça e com favor, em nome de Jesus. Amém e amém.